A frequência de assaltos a postos de combustíveis voltou a ser preocupação em Poços de Caldas. Essa não é a primeira vez que o posto de combustíveis é alvo da ação de criminosos. Nesse ano já é a segunda, né? Faz pouco mais de um mês, já é a segunda vez. As câmeras de segurança do local registraram tudo. 2 homens chegam em bicicletas ao posto. Um deles, armado, rende 2 funcionários, enquanto o outro levava o terceiro para o escritório. A ação dura pouco mais de 1 minuto e os 2 fogem nas bicicletas, levando cerca de R$4.000. Logo após a saída dos criminosos, os funcionários do posto tentaram contato com a polícia militar, o que só conseguiram depois de 10 minutos. Poucos minutos depois, os militares chegaram ao local e iniciaram rastreamento pela região, mas não tiveram sucesso na captura dos suspeitos. Estavam com a espingarda, a gente não sabe se é de chumbinho ou se realmente é uma espingarda, né? E seguiram em sentido bairro São José. Então a Polícia Militar ainda está no rastreamento, né? Inclusive já retornou no posto para saber maiores informações. De acordo com o tenente, esse tipo de crime já foi motivo de preocupação no ano passado e agora volta a ser frequente na cidade. Em 2013, foram registrados ao todo 28 casos e em 2014 até agora, esse número já se aproxima dos 20 casos. Por isso, um plano de proteção já está sendo pensado para o município. O posto de combustível realmente voltou a ser nossa preocupação agora no momento. A gente vai ver se marca uma reunião com os donos de posto, nos moldes como a gente fez o ano passado, né, para passar maiores medidas, né, maiores detalhes aí de como evitar esse tipo de problema, né. Você não sabe qual vai ser a reação do cara, se você entregar o dinheiro para ele, se ele vai te dar um tiro aí, a gente fica muito assustado, né, precisava de mais segurança, né. Hoje foi apresentado o primeiro helicóptero aeromédico do país. Ao vivo, o repórter Jax Leal tem mais detalhes para a gente. Boa noite, Jax. Olá, Monique. Boa noite a você, boa noite a todos. Pois é, Monique, esse é o primeiro helicóptero de um projeto composto por outras 6 unidades que serão destinadas exatamente ao transporte aeromédico aqui no estado de Minas Gerais. Investimentos da ordem de 35 milhões nessa primeira aeronave e interessante que é uma iniciativa pioneira do estado de Minas Gerais através da Secretaria Estadual de Saúde. A gente está vendo as imagens aí, o helicóptero será utilizado já no evento de Copa do Mundo para transporte de pacientes até hospitais de referência aqui no estado. E logo depois do evento mundial de futebol, integrado ao Serviço Aeromédico de Minas Gerais. Os atendimentos aeromédicos, naturalmente, serão priorizados em locais onde só é possível o helicóptero e também a transferência de pacientes. A aeronave, importante dizer, tem capacidade para até 8 passageiros. É uma aquisição do governo do estado que, sem dúvida nenhuma, tornará a Copa ainda mais segura para atendimentos dessa natureza. Voltamos com você, Monique. Obrigada, Jax. Boa noite. E agora futebol para comentar a rodada do Campeonato Brasileiro. Aqui comigo, Everton Guimarães. Everton, a gente pode encarar, né, a derrota do Cruzeiro normal para o Corinthians, que também é um dos favoritos ao título, né? Absolutamente normal, Monique. Boa noite a todos. Absolutamente normal. Primeiro porque foi fora de casa. Segundo porque foi com um bom time. O Corinthians tem um bom time. Não é? Méritos para um mano que consegue colocar esse time se defendendo muito bem. Então, para mim, é absolutamente normal, até porque a derrota do Cruzeiro não alterou a posição do time no G4 e nem vai alterar até a próxima rodada. Então, por isso, eu considero que foi um acidente de percurso. O Cruzeiro segue, palavras dos próprios jogadores pelo Brasil, segue muito forte rumo ao título. Agora, o Marcelo Moreno fez muita falta, né? Ah, mas fez mesmo, viu, Borges? Com todo respeito, você é um grande profissional, né? Um goleador, a história conta e prova isso. Mas o Marcelo Moreno está vivendo uma fase excepcional, né? É um jogador que, se é pesado, se é grandalhão, ele se movimenta muito e, naturalmente, com essa movimentação, ele corre pelos lados, ele prende a marcação do zagueiro, ele abre espaço para quem vem de trás. Aí, até o futebol dos outros jogadores de frente também aparece mais. E com o Borges é mais difícil, ou seja, mais difícil do futebol aparecer porque ele é mais facilmente marcado, né? Então, a coisa é mais ou menos por aí, menino. E você tem novidades, né? Parece no mercado da bola. Alguém sai do Cruzeiro? Tá quente, Monique, tá quente. O nosso comentarista Júnior Brasil já falava do Neilton, né? Que deve chegar ao Cruzeiro aí nos próximos dias. Mas o Cruzeiro vem recebendo uma chuva de sondagens sobre propostas oficiais, ninguém diz nada, mas de sondagens com respeito a Lucas Silva, Alisson, o próprio Júlio Batista é um jogador que não deve ficar. O Nilton, mesmo tendo sido reprovado nos exames da Itália, é outro jogador que pode sair também. O Cruzeiro vem recebendo sondagens pelo Mike. Então são muitos jogadores e é o preço que se paga por uma boa campanha e pela formação de um grande time. Isso é algo absolutamente normal. Eu acredito que pelo menos 3 jogadores
3 não voltam após a Copa. Nomes? Eu acho que o Lucas Silva é um jogador que para mim não volta, tem mercado, vale muito dinheiro. Acredito que o Júlio Batista saia do Cruzeiro e o Nilton também acho que facilmente será negociado, porque apesar da reprovação nos exames tem mercado. E a vitória do Atlético, surpreendeu? Não, até que não surpreendeu. Surpreendeu da forma que ela aconteceu, né? Porque não é normal o time da casa ganhar fazendo gols no contra-ataque. Isso é absolutamente anormal. E foi o que aconteceu, né? Agora, venceu o Fluminense da moral, foi muito importante. E aí fez com que aquele empate diante do Criciúma ficasse com um gostinho ainda mais amargo, né? Porque se o Atlético tivesse vencido o Criciúma com a vitória ontem, dividiria a liderança da competição com o Cruzeiro. E seria sensacional ver Cruzeiro e Atlético brigando na cabeça do Campeonato Brasileiro. Então foi uma grande vitória. Esse que está na tela aí, Tardelli, jogou demais o Tardelli, o Dátolo muito bem, Marion muito bem, e já disse nos donos da bola e vou repetir aqui, não é porque saiu que eu estou dizendo isso não, mas o Fernandinho não fez a menor falta, porque jogador que parte com a bola dominada, que prende demais, é o que o Atlético está menos precisando num momento como esse. Você tem que fazer, se movimentar e tal. E aí ontem isso sobrou no segundo tempo, foi uma grande vitória. Mais um trabalho bem feito aí do Lever Coupe, mesmo com o DM lotado, sim, né? Sim, ele está conseguindo mesmo com os problemas que são grandes, Monique. São vários. Começa primeiro com os jogadores que estão na seleção. Passa também pelos jogadores que estão no DM, que são muitos, todos titulares absolutos. Então ele pega jogadores da base, coloca os jogadores para jogar. Aí os caras de repente, são suspensos e ele tem que mexer, colocar um volante de lateral e mexe demais na equipe, coloca um meia de atacante, um atacante de meia, promove um jogador de meia na lateral. É uma dificuldade muito grande que o Lever Coupe está atravessando. E vem se saindo muito bem. É lucro absoluto para o Galo. Tá certo. Muito obrigada, Everton. Por nada. Boa noite. Tchau, boa noite. E a eleição do novo presidente movimentou a Federação Mineira de Futebol hoje. A chapa encabeçada pelo ex-prefeito de Nova Serrana, Paulo César Freitas, foi impedida de concorrer ao pleito. Ela ainda entrou com um mandado de segurança no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, mas a liminar foi cassada pelo desembargador Nilton Teixeira. Ao processo ser distribuído hoje para o desembargador competente para julgar, ele revogou aquela decisão, indeferiu aquela petição inicial, pôs fim ao processo de mandado de segurança e possibilitou então que a eleição fosse realizada conforme estava programado. Sem oposição, o advogado Castelar Neto, de 31 anos, foi eleito o novo presidente da Federação Mineira de Futebol. Ele ficará à frente da entidade nos próximos 4 anos. Nós temos questões que são relevantes verdadeiramente, que passam pela estruturação administrativa da federação, pela informatização de todo o nosso maquinário, pela realização da Taça Minas Gerais Sub-23, que eu acho que é um ponto muito importante. Acompanhe agora mais uma edição do quadro Band Eleições 2014 com Carlos Lindenberg. Boa noite. No quadro Band Eleições de hoje, recebo o empresário e pré-candidato ao Senado pelo PMDB, Josué Gomes da Silva, filho do saudoso vice-presidente da República, José Alencar Gomes da Silva. Boa noite, Josué. Boa noite, Lindenberg. Um prazer estar aqui com você. O prazer é nosso. Josué, é impossível começar uma conversa com o senhor sem perguntar o que o motivou. Empresário vitorioso que é, herdeiro de um império têxtil, como é o Grupo Coteminas, a entrar na atividade política. Herança ou estímulo do pai? Quando o papai faleceu, em março de 2011, começaram a haver muitos convites para que eu, talvez, era uma herança, me viam como herdeiro dele no campo político, para que eu ingressasse na política. E a verdade, Lindenberg, é que eu sempre ouvi do papai que a política, quando bem exercida, é uma das atividades mais nobres que existem, pelo alcance social do trabalho através do Estado, não é? E isso me motivou um pouco. Por que essa opção pelo PMDB? O PMDB é um partido de tradições democráticas, é um partido que foi fundamental na redemocratização do Brasil e foi o primeiro partido do papai. Foram feitos inúmeros convites, acabei optando pelo PMDB. Há uma lenda, ou uma verdade, que, primeiro, teria sido o ex-presidente Lula que fez o convite para o senhor se filiar a um partido e teria até indicado, sugerido o PMDB. Segundo,
Qual o papel do PMDB neste momento em que, inclusive, o partido discute se apoia, se mantém aliança ou não com a presidente Dilma Rousseff? Bem, em relação à aliança com a presidenta Dilma Rousseff, eu acho que está pacificado, não é? O PMDB estará aliado no projeto de reeleição da presidenta Dilma com o nosso presidente, licenciado hoje, mas presidente do partido, vice-presidente Michel Temer. O presidente Lula, eu nunca poderia deixar de consultar o presidente Lula. O presidente Lula é um dos maiores líderes políticos do Brasil, uma das pessoas que mais entendem de política no Brasil, e ele me fez ponderações. E não foi ele que definiu que eu deveria entrar no PMDB, mas o PMDB ele fez ponderações e também disse que era uma boa alternativa, dentre outras. O senhor não percebe que uma certa deterioração do ambiente econômico no país, isso poderia ser realmente algum problema dos fundamentos econômicos que não estão, ou seria a questão do embate político que causa essa percepção de que as coisas não estão bem? Um pouco dos dois, Lindenberg. Na verdade, o embate político, eu acho que ele está amplificando de forma até desmedida, eu diria, os problemas econômicos que existem. Existem problemas econômicos, nós temos que reconhecer. O senhor, a propósito, o senhor vai enfrentar uma disputa duríssima aqui em Minas. O que se fala, se ouve no meio político, é que o ex-governador Antônio Anastasia seria um franco favorito nessa disputa para o Senado, certamente o seu adversário. Como é? O senhor está disposto a enfrentar? Diz até que alguns amigos têm aconselhado o senhor a não entrar nessa disputa. Qual é a sua disposição, Josué, para entrar nessa disputa? Acho que é um debate de ideias, certamente, se ele ocorrer, vai ser um debate de ideias e vai ser uma eleição disputada olhando para frente, olhando para o futuro e não olhando para o passado. Tenho certeza que tanto o Anastasia quanto eu faremos uma campanha, se é que ela existirá, de fato, será uma campanha de ideias e de propostas. Nenhum dos dois tem o perfil de ataques ou de qualquer crítica. Aliás, em Minas, a política se faz normalmente com o coração e não com o fígado, né? Se comenta com relação à sua provável candidatura que o senhor não reside em Belo Horizonte. Eu fico aqui na dúvida, o senhor tem endereço duplo, mora em São Paulo e em Belo Horizonte? Eu resido em São Paulo já há alguns anos, né? Eu fui para São Paulo para trabalhar, mas São Paulo até nos ajuda a trazer recursos para investir em Minas. Veja bem, o senador da República, ele, na verdade, ele tem que ter um olhar muito atento ao Estado, ele é o representante do Estado junto à União, ele tem que defender os interesses do Estado junto à União, mas ele, de fato, reside em Brasília. O senhor sendo eleito, o senhor abandonaria a atividade empresarial para dedicar-se integralmente à política? A vocação empresarial está na veia. A vocação política, talvez seja uma vocação política quase como a do papai. Era um político sui generis, né? Era um político com mente empresarial. Eu não estou nisto para ser candidato. Eu estou nisso porque eu acredito na política, acredito na militância e acredito nesse projeto. O senhor, só uma questão, o senhor incorporaria o nome Alencar na sua campanha? É interessante a pergunta e importante. Meu nome não tem Alencar, é Josué Cristiano Gomes da Silva. Isso. Mas, por incrível que pareça, quase todo mundo me conhece como Josué Alencar. Então, provavelmente, o nome acabe ficando Josué Alencar, porque todo mundo já me chama de Josué Alencar. Assim como o caso do Lula, que é Luiz Inácio, incorporou o Lula. Exato. Muito bem. Eu conversei com o pré-candidato ao Senado pelo PMDB de Minas Gerais, o empresário Josué Gomes da Silva. Josué, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu o convido para nos acompanhar na próxima entrevista, na semana que vem. Muito boa noite. Boa noite, Josué. Boa noite, Lindenberg. Boa noite a todos. A seguir, uma iniciativa pioneira na Savassi. E na série especial de hoje, a comunidade símbolo da resistência negra em Minas. 7h11. Jornal Band Minas.